Alguma vez você já se perguntou se o seu destino já está traçado? Já está pré-definido? Ou talvez você já se perguntou o que eu posso fazer para conseguir entender como será o meu destino? Se você já se fez essa pergunta, então eu quero te convidar a continuar nesse vídeo comigo. Hoje nós vamos aprender sobre os inimigos do seu destino, sobre aquilo que te impede de viver o que Deus tem guardado para você. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui mais uma vez e que você continue, porque a palavra de hoje está muito importante e tenho certeza que vai somar muito na sua vida. Vamos iniciar. Você tem filhos? Você tem a certeza de que tudo aquilo que você planeja para o futuro dos seus filhos vai acontecer de fato? Não, né? Você não consegue ter certeza. Você não tem a certeza nem para os planos de alguém, nem para os planos com alguém. Porque, na verdade, as decisões que essa pessoa toma ao longo da vida podem simplesmente anular todo o planejamento que você tinha feito. E assim também é com Deus. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Por melhor que sejam os planos de Deus para o meu e para o seu futuro, ainda assim, nós não temos a garantia de que eles vão acontecer. Porque embora Deus tenha o lápis para escrever o nosso destino, nós temos a borracha capaz de apagar todos eles. As nossas decisões podem impedir que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. Mas talvez você diga, mas Bruna, Deus não é soberano? O que Ele diz não se cumpre? Sim, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Então aquilo que Ele fala de fato se cumpre. O problema é o que eu e você estamos fazendo durante esse caminho que Deus traçou para as nossas vidas. Vamos ver um grande exemplo disso na Bíblia para que a gente consiga se familiarizar melhor e trazer um pouquinho para os nossos dias. A gente vai ler na Bíblia Juízes, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Diz assim: certo dia, Sansão estava em Tima e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tima. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Bom, Sansão, ele fez exatamente o que ele queria. E aí está o ponto. O eu quero das nossas vidas, ele é o maior matador de destino profético que existe. Mas quem era Sansão, afinal? Sansão, ele foi um homem levantado por Deus para ser juiz na terra de Israel. Ele foi o 13º juiz em Israel. Além disso, ele também era nazireu, um homem consagrado a Deus para ser diferente, para ser especial. Tanto aqui na história de Sansão, como de muitos outros exemplos da Bíblia, nós conseguimos perceber nitidamente três grandes inimigos do seu destino. E eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia, no seu celular, em qualquer bloco de notas que você tem em casa, os 3 grandes inimigos que te impedem de viver o teu destino, o destino traçado por Deus. Inimigo número 1, as más companhias. Inimigo número 2, as más decisões que você toma. E inimigo número 3, a incoerência. Vamos analisar aqui um pouquinho a história de Sansão. Primeiro, ele já teve a má decisão. Viram ali que os pais se opuseram, mas ele disse: ela agrada os meus olhos,
Ironicamente, mais tarde, ele morreu cego. Segundo, ele caminhou com pessoas erradas. Quando ele foi pego pelos filisteus, com quem ele estava naquele momento? Quem era a companhia de Sansão bem na hora que ele foi preso pelos filisteus? Dalila, uma prostituta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso, gente, é muito sério. Por mais que você ache que não se engane com as pessoas que você está andando. Não negocie isso. Entenda que as pessoas que você caminha precisam ter os mesmos valores que você tem. Porque senão o percurso vai ficar muito mais difícil ou talvez inalcançável. Quando você escolhe as más companhias, sem perceber, você vai matando a sua visão espiritual antes mesmo de perder a natural. E isso aconteceu exatamente com Sansão. Vejam no capítulo 16 de Juízes, só o versículo 20. Diz assim, só o 20. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Aqui Sansão acordou e tinha certeza que ele iria se livrar dos filisteus, como isso já havia acontecido nas outras vezes. Só que naquele momento, Deus não estava mais com ele. E a gente só percebe isso quando Deus já está muito distante da gente. Em terceiro lugar, que a gente pode observar aqui nessa história, tem a incoerência. Sansão era juiz com uma prostituta. Seria o mesmo que a gente tentasse imaginar hoje o Sérgio Moro se casando com uma qualquer da rua. É incoerente, né? Não combina, não tem coerência isso. Então, você precisa entender que ou você vive pelo seu futuro, pela visão de Deus, ou você vai se tornar escravo do seu presente. Não tem outra maneira. O eu quero, o que você tem certeza que é melhor para você, é exatamente aí que você começa a matar o seu destino profético. Por isso a Bíblia é tão clara quando diz que enganoso é o coração do homem. Nem sempre o que eu quero, aliás, quase nunca, o que eu quero é o que Deus quer para mim. Porque Ele já viu lá na frente e nós não temos o poder de fazer isso. Por isso é tão importante ouvirmos a voz dEle antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, porque Ele é o único que sabe o nosso destino. Mas será que Sansão cumpriu o seu destino profético na terra? Sim. Tudo o que Deus diz que vai acontecer na sua vida vai se cumprir. Deus não tem duas palavras, é uma só. Tá, Bruna, então quer dizer que se a minha vida for incoerente, se eu andar com pessoas erradas e se eu fizer escolhas erradas na minha vida, ainda assim o que Deus prometeu para minha vida vai se cumprir? Sim, porque o que Deus diz, cumpre-se. Tá, mas então o que muda? Por que eu preciso andar no trilho? Se fora da linha ou dentro, vai acontecer a mesma coisa. O que muda é o processo. Sansão cumpriu, e a Bíblia comprova isso. Porém, ele morreu cego e sendo zombado por todo mundo como um bobo da corte. O processo muda, não a palavra de Deus. Vocês querem ver no capítulo 16, no versículo 30, diz assim, assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Entendam aqui que o propósito se cumpriu. Sansão foi feito juiz. Sansão nasceu como nazireu porque ele tinha um propósito por Deus, que era matar, destruir todos os filisteus. E isso aconteceu. No último dia da sua vida, ele pediu para Deus: Deus, só hoje, só mais uma vez, me dê forças. E ele se apoiou nas duas colunas e então colocou o palácio abaixo. Destruiu tudo que tinha ali. E vejam,
A Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Todos os filisteus morreram naquele dia. O propósito de Deus se cumpriu. Só que, infelizmente, o que era para ter sido uma vitória para ele se tornou uma vergonha, uma humilhação e ele morreu cego. Foi triste, mas o que Deus disse se cumpriu. Porém, todo o percurso foi completamente diferente do que Deus esperava para ele por conta das escolhas que Sansão fez. Mas talvez você diga, mas é muito difícil, Bruna. Hoje, nos dias em que a gente está vivendo, nós conseguimos tomar esse tipo de decisão. E é mesmo, é muito difícil. Uma que o mundo hoje está muito oba-oba, então é difícil de tu saber qual é a decisão certa, já que teoricamente parece que tudo é muito simples e que tudo está correto. Mas é aí que a gente precisa dividir o que nós sentimos do que nós acreditamos. Fica mais fácil de a gente tomar a decisão certa. E se tem uma pessoa que nos deixou um grande exemplo, foi o rei Davi. Ele declarava aquilo que ele acreditava, não aquilo que ele sentia. E nós vamos ler duas declarações dele que nos fortalece bastante. Em Salmos, no capítulo 125, o versículo 1 e 2, o rei Davi fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, Deus se põe ao redor de seu povo agora e para sempre. Sabe quando que Davi deu esse tipo de declaração aqui que a gente acabou de ler? Ele falou isso daqui no momento de maior medo, de maior pânico da sua vida. Ele estava, neste momento aqui, sendo perseguido pelo exército do rei Saul, porque Davi ainda não era rei nessa época. Então ele estava com medo, se escondendo em cavernas e com muita vergonha. E o diabo ele se aproveita muito dos nossos medos, exatamente para colocar fantasias na nossa mente. E fantasias que parecem ser tão lógicas para a gente acredita tanto nisso que parece que isso de fato vai acontecer. Nunca aconteceu com você de você ter muito medo de algo que nunca aconteceu na vida? Já, né? Com certeza você já teve muito medo de algo que nem passou perto de acontecer. Porque às vezes o medo fantasioso, ele nos paralisa muito mais do que o medo real. Mas olha uma outra declaração que Davi fez quando estava diante desse medo, assim como a gente tem hoje. Olha só o que ele disse aqui no Salmo 121, versículo 1 e 2. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entendam aqui que Davi estava com medo. Por isso que ele perguntou: de onde vem o meu socorro? Aquele momento de desespero, sabe? Quando a gente se pergunta: e agora? O que eu faço? O que vai acontecer? Deus, me ajuda. Logo em seguida, ele declara aquilo que ele acredita: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o que ele sentia era diferente daquilo que ele declarava. E é exatamente isso que tem que acontecer na nossa vida. A gente não pode confundir aquilo que a gente sente com aquilo que a gente acredita. Infelizmente, aquilo que a gente sente, a gente acaba falando demais. E isso acaba se concretizando. Sabe quando você acorda e diz: e hoje já acordei com o pé esquerdo? É mais ou menos isso. Aquilo que a gente está sentindo, a gente coloca para fora, a gente declara. E é aí que nós damos o start no problema. Mesmo sentindo apavorados, mesmo sentindo com muito medo, mesmo se escondendo igual o Davi estava, ainda assim a gente precisa declarar que nós temos um Deus capaz de nos livrar de tudo isso. O medo é a maior ferramenta que a gente dá na mão do nosso adversário, para que ele consiga paralisar tudo na nossa vida, para que ele consiga paralisar nosso ministério, nossos projetos, nossos sonhos, nosso avanço financeiro, nossa família. Tudo paralisa por conta do medo. Então, quando você declara aquilo que você acredita, essa é a única forma
de você sair da situação que você está sentindo. É muito importante isso. Mesmo que você esteja com vergonha, mesmo que você esteja passando por dificuldades, por mais complicada que esteja a situação, ainda assim, não acredite naquilo que você sente. É exatamente por isso que às vezes a gente se pergunta, mas por que minha vida não vai pra frente? Por que às vezes tá bom e tá ruim, tá bom e tá ruim? E a gente fica naquela eterna montanha russa. Por causa disso. Porque você declara aquilo que sente. E mesmo sentindo como ser humano, como pessoa imperfeita e incapaz de solucionar, você não precisa parar de sentir, mas você precisa declarar o oposto do que você sente. Que você tem um Deus extraordinário, muito maior do que você e capaz de te livrar de tudo aquilo que você e seus pensamentos não conseguem. Então, a partir de hoje, não se guie mais por aquilo que você sente. Cuidado com as companhias que podem influenciar muito a sua vida. Mesmo com medo, declare aquilo que você acredita, não o que você está sentindo. E deixa eu te contar qual é a chave para você abrir a porta do seu destino. Ela está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 6. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não tem segredo, é muito simples, mas depende tão e somente das suas decisões a partir de hoje. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana maravilhosa e não esqueça que é Ele quem toma as decisões da sua vida.